Retornamos com o Jogo do Poder hoje com o deputado federal Wadir Damus, do PT Fluminense, e contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Deputado, até que ponto o PT e o governo erraram, digamos, na condução desse processo? Eu me refiro à relação com o deputado Eduardo Cunha. Há cerca de um mês ou 2 meses, um mês e meio, 2 meses, o presidente Lula chegou a ser muito criticado quando disse que a prioridade nossa agora não é tirar o deputado Eduardo Cunha, nossa prioridade é reconstruir o Brasil, tratar da economia. Essa questão do Eduardo Cunha não está na nossa prioridade nesse momento. Isso foi interpretado por alguns segmentos da política e analistas políticos e até mesmo dentro do Congresso como uma certa manifestação de complacência com o deputado Eduardo Cunha. Muito bem, isso fez com que as suspeições de que havia uma negociação, uma barganha, ganhasse corpo. A todo momento se falava que um queria salvar o outro, o governo salvaria Eduardo Cunha e Eduardo Cunha impediria o prosseguimento do processo de impeachment. Ou seja, deram muita corda dentro dessa linha de raciocínio ao deputado Eduardo Cunha, o que provocou, digamos, essa crise nessa dimensão. O governo errou, o PT errou nessa relação e tardiamente acordou, se colocando frontalmente contra a posição de Eduardo Cunha na Comissão de Ética? Olha, o PT, ele se vê na contingência de ser partido do governo. E o Eduardo Cunha chegou lá por eleição, aliás, derrotando um candidato do Partido dos Trabalhadores. O deputado Arlindo Quinalha foi candidato, foi derrotado pelo deputado Eduardo Cunha. Então, nunca houve qualquer relação prévia com o deputado Eduardo Cunha antes da sua chegada à presidência da Câmara. Ao chegar à presidência da Câmara, tinha que estabelecer algum nível de diálogo com ele. Então, quem é governo, de fato, tem que adotar, escolher determinadas opções, né? E é sempre um processo muito, muito difícil. Mas em nenhum momento da parte, seja do PT, seja do governo, pelo menos nos seus setores oficiais e majoritários, houve a intenção de barganhar com Eduardo Cunha a sua salvação. Foi ao contrário. Quem sempre tentou, quem sempre procurou, por vias transversas, a tentativa, né, de cooptar o PT para apoiá-lo no Conselho de Ética foi o deputado Eduardo Cunha. E quando o PT disse não, Horas depois ele instaurou o processo de impeachment. Mas, senhor sabe, deputado, nós estávamos almoçando aqui perto, antes do programa, e a gente conversando sobre o Eduardo Cunha, e o Ricardo disse assim, o pessoal costuma dizer que ele é incontrolável, né? Então o PT sabia exatamente que o presidente da Câmara era uma pessoa politicamente difícil de controlar, né? Então, não entendi por que o PT foi para um confronto, perdeu esse confronto e depois não conseguiu fazer negociação nenhuma. Quer dizer, o erro está lá atrás. E ficou indo para frente, para trás, acompanhando. Onde é que o partido se perdeu nessa negociação? Olha, o PT disputou a eleição da Câmara, certo ou errado, a história mais à frente vai dizer, mas perdeu. E não se trata aqui, nós estamos falando do chefe de uma das casas legislativas, né? Eu acho que não se trata aqui de pretensões a controlar, estabelecerem-se as relações institucionais que o ordenamento jurídico e a boa prática política exigem, né? Agora, de fato, com o deputado Eduardo Cunha, isso mostrou-se praticamente impossível. O deputado Eduardo Cunha, em relação ao governo e em relação ao Partido dos Trabalhadores, sempre se comportou de uma forma inadequada, parcial, raivosa, né? Deputado, e agora golpista com a questão do impeachment. Como o senhor vê as especulações sobre as motivações que levaram o PT a romper com o deputado Eduardo Cunha e a dizer que não votaria nele no Conselho de Ética? Dizem que essas especulações apontam na seguinte direção, que teria sido uma atitude decidida
pelo presidente do partido, Rui Falcão, em consonância com a posição do presidente Lula, visando muito mais a preservação do PT e da sua própria candidatura em 2018 do que exatamente proteger o mandato da presidente Dilma, ou seja, ele está visando o fortalecimento do PT como alternativa para 18 e não, digamos, observou nessa decisão salvar ou não o mandato da presidente Dilma. Tanto que, nesse caso, teria havido uma divergência de posição entre o grupo que está na cúpula do Palácio do Planalto e a direção partidária e o presidente Lula. O senhor acha que houve realmente essa divergência entre esses dois núcleos do partido? Não há como pensar que Eduardo Cunha protegeria o mandato da presidente Dilma. Isso não corresponde à realidade dos fatos. O PT, a bancada, diga-se, vamos aqui repor algumas questões. A bancada do PT, a bancada na Câmara Federal, independentemente do posicionamento correto do presidente do partido, Rui Falcão, adotou a posição, fechou questão, orientando seus membros no Conselho de Ética a votarem pelo prosseguimento da denúncia da representação contra o deputado Eduardo Cunha. Por que isso? Porque há elementos contundentes de que o deputado Eduardo Cunha tem dinheiro na Suíça, de origem ilícita, e mentiu numa comissão parlamentar de inquérito em quebra de decoro. Ponto. Foi uma decisão baseada em indícios contundentes, que, na verdade, já há provas. A Procuradoria-Geral da República já detém um caminhão de provas que, inevitavelmente, levarão à penalização do deputado Eduardo Cunha, inclusive com a perda do seu mandato. Vamos ter o recesso ou não vamos ter o recesso, deputado? Porque o próprio líder do PSDB chegou a dizer que impeachment não se coaduna, não se compatibiliza com férias parlamentares, ou seja, impeachment é uma questão de uma gravidade. Agora a oposição mudou de posicionamento e já acha que deve tratar disso lá para fevereiro, porque teríamos um agravamento da crise econômica, portanto isso daria combustível para que o impeachment tivesse maior chance. Como é que, em resumo, teremos, na sua avaliação, recesso ou não? Isso só mostra o caráter golpista dessa oposição, né? Não é o interesse do país que move as ações, né, desses partidos. São seus interesses político-eleitoreiros, né, e essa obsessão em retirar a presidente Dilma da presidência. Não pode haver recesso se a lei de diretrizes orçamentárias não for votada. Ponto. Não pode ter recesso. Deputado, E se não for votada, não qual pode a perspectiva de votação da lei orçamentária? Nós temos, o recesso começa em 22 de dezembro. Nós temos até 22 de dezembro para votar a LDO. LDO. Se não votar a LDO, não pode ter recesso. Deputado, deixa eu dar uma mudada aqui um pouco no foco. É que vai ter a Operação Lava Jato, você foi contra o juiz Moro. O senhor bateu Nós estamos duramente. quase encerrando o programa, então seja um o pouquinho juiz breve Moro, na pergunta. e criticou também a delação premiada. Queria que o senhor sintetizasse rápido. Então, se é para sintetizar, nós apoiamos todas as medidas legais, inconstitucionais e constitucionais no sentido de combater a corrupção. Ninguém aqui é a favor da corrupção. A corrupção deve ser combatida, agora, na forma da lei, na forma da Constituição, e não na forma da cabeça de um juiz, seja ele Sérgio Moro, seja outro qualquer. O juiz Sérgio Moro, ele não pode se colocar na condição do maior magistrado brasileiro de jurisdição universal e que vai limpar o país. O juiz Sérgio Moro tem que julgar na forma da lei e da Constituição. E a delação premiada que ele pratica, eles, procuradores de Curitiba, na verdade, são uma forma de coação sobre aqueles que são presos ilegalmente. Por quê? O senhor disse que é tortura? É análogo à tortura, porque é uma forma de coação, assim como a tortura é. O que é a tortura? É uma forma de coação. Deputado, nós estamos quase encerrando o programa, agora há uma expectativa, uma especulação sobre o placar do impeachment. Os jornais falam que a presidente Dilma teria já 258 votos hoje, portanto, uma margem bastante confortável de segurança para barrar o processo de impeachment. Qual é a sua avaliação, qual é o seu sentimento sobre essa questão na Câmara, deputado? Olha, eu não fiz nenhuma contagem
Eu percebo, da parte dos deputados não comprometidos com o processo golpista, a clara intenção de respeitar a Constituição. Agora, o que eu acho que a presidente Dilma e o governo devem fazer, o meu entendimento é que um golpe, ele é barrado na sociedade, ele é barrado nas ruas, no diálogo com os movimentos sociais, com as entidades de classe. Mas, por enquanto, com os setores 60% da empresariais. população aprova o impeachment, né? 62% de acordo com o Datafolha. Olha, se não fosse assim, causaria estranheza, porque é um massacre midiático de anos, em que só se dá notícia negativa, manchetes de quebrar qualquer governo. Então, se não fosse assim, agora o que a população precisa entender, que não gostar de um governo é diferente de tirar esse governo ilegalmente do poder. Impopularidade não é crime, né? Impopularidade não é crime. Deputado, muito obrigado pela entrevista. agradeço. Foi um prazer recebê-lo Prazer aqui foi no meu. Jogo do Poder mais uma vez. Obrigado. Walter Diogo, muito obrigado por ter comparecido Obrigado, também prazer. ao Jogo do Poder. Prazer. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.